Estamos próximos de uma cura da AIDS? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altair, tem 3 recadinhos da paróquia rapidinhos aqui para deixar para os nossos ouvintes. Vamos lá. Todo mundo já sabe, tá? Número 1. Se você quer colaborar com a produção do Naruhodo Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se/Naruhodo Podcast, faça a sua colaboração, por favor. Bom, número 2, não vai te custar nada, é só ir lá no iTunes Store e deixar 5 estrelinhas e o seu comentário. Isso. Nunca te pedimos nada. E a terceira e última também tem custo zero, tá? É só apresentar o podcast Naruhodo para uma amiga ou para um amigo que não conhece o Naruhodo. Isso. Às vezes até não conhece o podcast. A proposta do Naruhodo é exatamente essa. Como são episódios mais curtinhos, é para introduzir as pessoas à podosfera. É isso aí então, gente. Vamos para a pauta? Bora! Altair, hoje o tema veio de um ouvinte. Tema de saúde, muito importante. Tema de saúde, uma das categorias que a gente mais recebe perguntas aqui no nosso podcast, não é isso, Altair? E a pergunta hoje veio por e-mail e começa assim: Olá, equipe do Naruhodo. Primeiramente, em respeito ao sigilo que meus pais pedem para que o seu diagnóstico não seja amplamente divulgado devido ao estigma, gostaria de pedir que vocês venham tratar deste tema sem mencionar o meu sobrenome. Ano passado, após um quadro de pneumocistose que quase matou minha mãe devido ao diagnóstico tardio, descobrimos que meus pais são HIV positivo. Isso me levou a pesquisar muito sobre o assunto nos últimos meses. Embora o tratamento antirretroviral de hoje em dia seja excelente se comparado a anos atrás, ainda tem seus efeitos colaterais que nem sempre são fáceis. Me dói muito ver o sofrimento deles vivendo com o vírus, e o preconceito só piora as coisas. Pois bem, pode não ser uma pergunta fácil, mas lendo as últimas notícias sobre a possibilidade de cura, estou me sentindo um tanto perdida e gostaria de uma ajudinha do pessoal para entender melhor. Estamos realmente perto do desenvolvimento de uma cura para o HIV/AIDS, como alguns veículos noticiam, ou é um exagero e devemos ir com calma com nossas expectativas? Obrigada, o Naruhodo hoje é um dos meus podcasts favoritos, informativo, leve, vocês fazem um excelente trabalho. Abraços, Gabi. Muito obrigado. Obrigado, Gabi, pelo e-mail e pela oportunidade de tratar aqui um assunto importante, né, Altair? Pois é, muito obrigado pela sua pergunta, de fato muito legal. Por onde a gente começa? Aliás, vamos começar pela pergunta curta e grossa, depois a gente estende. A gente está ou não próximo de uma cura da AIDS? Então, essa é uma pergunta ruim. Né? Então a ideia é você pensar na ideia de cura. Então, eu tenho uma doença, logo eu não vou ter mais, né? Como se algo fosse sumir do meu corpo. Vamos tentar responder essa pergunta com outra pergunta. Pensem no seguinte: vocês estão curados, todos nós, né? Incluindo a gente aqui, vocês estão curados da gripe? Essa é uma pergunta que eu faço pro Ken, por exemplo. Ken, você se considera uma pessoa curada de gripe? Sim. Agora. Mas eventualmente, hoje estou. Eventualmente você pode sentir os efeitos da gripe, sem eventualmente, dúvida. né? Sim. E aí você fica curado de novo. Sim. Mas como que você é curado contínuas vezes? Ou você fica doente e não fica mais, ou você tem um vírus, algo que está latente, ou diminui a frequência, a quantidade de vírus no seu sistema, e eventualmente, em função de eventos ambientais, essa quantidade de vírus vai aumentando ou diminuindo. Sim. O que eu imagino é que eu estou com esse vírus o tempo todo, ou existe a presença desse vírus no meu corpo o tempo todo, mas em alguns momentos talvez a presença seja grande o suficiente para que eu me sinta doente. Então, isso é cura? Eu estou considerando que sim. Então quer dizer que você está curado a partir do momento que você não manifesta sintomas. É aquela coisa, se eu não vejo, eu não fiz, ou não aconteceu. Curado como um sinônimo de não doente. Então, eu posso estar portador do vírus da gripe, mas não estar doente de gripe. Esse é o ponto central, sabe? É você realmente definir a ideia da cura, né? Se você pensar em cura como ausência do vírus no seu sistema, não. Tá? Nunca, né? Nunca, porque você tem
inúmeros vírus, você nem faz ideia de quantos vírus, bactérias que potencialmente podem gerar doenças graves em você tem, né? Mas você tem um sistema de defesa muito eficiente, que é o sistema imunológico, que vai meio que controlando a quantidade desses patógenos, né? O HIV não é exceção. Mesmo que você tenha no seu sangue uma quantidade de HIV indetectável do ponto de vista clínico, ele está lá de alguma forma, né? Se você não cuidar, não fizer todo o tratamento, os remédios, enfim, ele pode aumentar a sua frequência, a concentração no seu sangue, e isso pode levar a AIDS. Falando para o leigo aqui, quando a gente fala em frequência do vírus, a gente está falando de população. Concentração, isso. Densidade populacional. Dos vírus, né? Vamos dar algumas definições para esclarecer um pouco as pessoas. Então, HIV e AIDS não são a mesma coisa. O HIV é o nome específico do vírus, né? Que é o vírus da imunodeficiência humana, tá? AIDS é uma síndrome, né? Então, a síndrome da imunodeficiência. A AIDS, na verdade, é a fase final da infecção pelo HIV. Então, quando você é infectado com HIV, por exemplo, ele está presente no seu sistema e ele vai infectando as células, principalmente células de defesa do próprio sistema imunológico, que são as células CD4 ou células T. O HIV ataca essas células e usa essas células para se reproduzir. Então ele entra dentro da célula, gera novas cópias, essas cópias deixam a célula e a matam, e aí eles vai para outras células e gera uma reação em cadeia. Quando os vírus eles ganham uma proporção muito grande, uma taxa de reprodução muito alta, e matam o seu sistema imunológico, você fica imunodeprimido, né? Então seu sistema imunológico não consegue se defender mesmo de doenças simples, que normalmente você se defenderia. Então você nunca morre de AIDS, você morre de uma infecção associada à ação do HIV, né? Que é a queda da imunologia. Da imunidade, isso. Que a gente chama de infecção oportunista. Então seu sistema imunológico está baixo, e aí você acaba sendo acometido por uma infecção grave que você não teria normalmente se o seu sistema imunológico tivesse ok, né? Isso acontece, por exemplo, não só na AIDS, mas em situações em que você tem que comprometer seu sistema imunológico. Por exemplo, tratamentos de leucemia. Então, leucemia é um tipo de câncer e um dos tratamentos é você fazer um transplante de medula. Para fazer um transplante de medula, você tem que matar a sua medula primeiro para fazer o transplante. Então você fica imunodeprimido. E aí você pode se expor a doenças, infecções oportunistas também. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Altair, de leigo, né, para a gente esclarecer os nossos ouvintes. A diferença entre vírus e retrovírus? Então, os dois são vírus, né? Só que a maneira como cada um ataca é diferente. Então, você pega o vírus do resfriado. Ele ataca células específicas, mas não são suas próprias células de defesa. Certo. Todo vírus, o objetivo último dele é se reproduzir. Então, ou ele se reproduz por conta própria, ou ele ataca alguma célula e usa o espaço da célula para se reproduzir, né? O seu DNA. Certo. E aumentar a frequência de elementos. Né? Nem vou chamar de indivíduos, mas de elementos. O problema do retrovírus é que ele ataca o próprio sistema que defende o corpo. Então, por exemplo, a gripe ataca células específicas e tem um sistema imunológico que fica rechaçando esse ataque, né? Certo. Então eles matam, por exemplo, tenta matar o vírus e tenta matar as células que estão infectadas, né? Os macrófagos, por exemplo. Então é como se fosse a polícia, né? Um sistema, o exército do seu corpo. O problema é que o HIV ataca o próprio exército. Ele ataca o quartel. Ele ataca o quartel em si. E você fica sem defesa. Você fica sem defesa contra outros elementos que atacam. Né? Então é tipo uma forças especiais dos vírus, sabe? O HIV é meio forças especiais, porque ela ataca o próprio exército do seu corpo. Então basicamente a diferença é essa. Né? Tem diferença também na maneira como o vírus se reproduz e tal, mas essas diferenças são mais técnicas. Certo. Tá? Vamos dar um pouquinho mais de informação. O vírus do HIV ele é encontrado, em geral, em fluidos corporais, mas não todos. Então, no sêmen, fluido vaginal, sangue, leite materno, mas ele não é encontrado nem no suor, nem na urina. Pelo pH, pelas características da substância, o vírus do HIV não resiste tanto no suor quanto na urina. Então, essas duas vias não transmitem HIV. Tá? Na saliva, por exemplo. Saliva é pouco, é muito raro, mas... Tem um pouco, uma quantidade, mas é muito pequena. Tá? O HIV fora do corpo, né, fora do organismo, ele vive por muito pouco tempo. Diferente, por exemplo, do vírus da gripe, que você espirra, o vírus vai no ambiente externo e aí infecta outra pessoa. Então ele dura um tempo fora. O vírus do HIV não, ele dura muito pouco, né, fora. E mesmo dentro do organismo, no ambiente extracelular, ele também não dura muito. Então ele fica procurando uma célula para infectar e aí começar a reproduzir. Tá? Quando eu falo que ele fica, não é que ele tem uma intenção disso. Claro. Tá? É um processo bem mais automático. Então, como eu comentei, o vírus HIV ataca principalmente as células de defesa, chamadas CD4,
os macrófagos, que são células que atacam outras células, ou vírus, ou patógenos, e um outro tipo de célula chamado célula dendrítica, mas todas fazem parte do sistema de defesa. E você tem 2 tipos de HIV. Você tem o HIV tipo 1 e tipo 2. Tá. O tipo 1, ele é global, ele existe no mundo todo, ele é um vírus mais virulento, ele tem uma capacidade de infecção maior, e ele veio, pela origem, ele veio do chimpanzé. Então o chimpanzé também tem HIV, com um tipo de vírus muito parecido, e aí por transmissão horizontal, o HIV veio da África, por transmissão horizontal esse vírus entrou em contato com o humano, se modificou e aí adaptou-se ao ambiente humano e aí começou a infectar. Tá? O macaco que originou esse vírus, ele também fica doente? Fica doente. Ele tem sintomas muito parecidos, da imunodeficiência, certo. É a mesma característica, só que no macaco, né? O HIV tipo 2, ele é um tipo de HIV com uma virulência menor, ele é mais brando, e ele foi descoberto num outro tipo de macaco, que é um macaco do Senegal, que ele lembra um pouco um bugio, sabe? É um macaco preto, não tão alto, menor, com o braço bem comprido. Certo. Tá? Então esse tipo 2 também foi identificado na África. O vírus do HIV, para vocês terem uma ideia, você pega uma célula do sangue, uma hemácia, ele é 60 vezes menor. Tá? Então você pega as células do seu corpo, que já são pequenas, ele é bem pequenininho. E ele é composto por uma tira de RNA. Basicamente, ele é uma tirinha de RNA com uma proteçãozinha em volta, e só esse sistema, muito simples, né, com poucos genes, já é capaz de entrar numa célula, atacar essa célula, se reproduzir e sair da célula. Tá? A gente até pode fazer depois um outro cast sobre o que é uma vida, né, porque um organismo desse é capaz de se reproduzir. Tecnicamente seria um ser vivo. Sim. Mas tem muita discussão sobre isso, a gente pode tratar sobre isso depois. Em relação a AIDS em pessoas, tá? O primeiro caso descrito, assim, que parece que era a AIDS, é um caso na Noruega, em 1966. Um norueguês que visitou a África e depois voltou, foi o primeiro caso descrito, e o primeiro caso descrito nos Estados Unidos foi em 1981, tá? Que não era o caso inicial, o primeiro caso, mas foi o primeiro caso descrito clinicamente, como tendo AIDS, né? Por isso, a partir da década de 80, a gente tem uma série de mudanças aí comportamentais. Isso, de legislação, procedimentos. Legislação médica e tal. Então, se você acompanhar, teve vários documentários dos anos 90 e 2000, né, sobre a questão da perseguição e mesmo do preconceito contra as pessoas no início da infecção, né? Realmente gerou uma crise muito grande, porque no início da infecção, em 1980, as pessoas morriam muito rápido, né? Porque o organismo de fato não tinha defesa alguma. Então, em um espaço de poucos meses, as pessoas já ficavam imunodeprimidas, contraíam infecções terríveis e morriam muito rápido, né? E não tinha cura, não tinha perspectiva, gerou uma comoção muito grande, né? Nos anos 80 principalmente. As pesquisas foram avançando, foi se entendendo como o vírus atacava. Então, o mecanismo molecular do vírus, ele é muito complexo, mas eu vou resumir em 3 fases, tá? Só para vocês terem uma ideia de como o vírus ataca. Então, você foi infectado pelo HIV, então o vírus do HIV fica presente no seu sangue. Certo. E ele vai ficar procurando lá uma célula de defesa. Quando ele encontra um CD4, a primeira coisa que ele vai fazer é aderir. Então você tem que imaginar que a célula é uma bolinha e o vírus é um palitinho de RNA com uma capinha em volta, uma outra bolinha. Essa bolinha adere na casca da célula. Existe uma certa enzima que o vírus tem, que tem um encaixe na célula, e quando ele se encaixa, a célula abre uma porta e ele entra. Quando ele entra dentro da célula, ele abre essa bolinha que ele tem, que é chamado envelope proteico, e solta esse palitinho que é o RNA. E o RNA fica livre dentro da célula. Aí esse RNA ele vai caminhar pelas estruturas celulares até um local, que em geral é perto do núcleo da célula, porque toda célula tem a capacidade de se reproduzir, né? Então ela pega o DNA da sua própria célula, cria uma cópia, tem um processo de transcrição, tradução e tal, e cria-se uma nova célula, né? Num processo de meiose. O vírus do HIV entra nesse processo. Então, o vírus do HIV fica solto, aí ele vê como se fosse uma máquina que reproduz DNA. Nossa, eu posso usar isso. Então ele entra dentro da máquina, junto do DNA da própria célula, e gera cópias dele mesmo, né? Essas cópias vão começar, como elas não têm função para a célula, elas vão começar a povoar a célula e ocupar espaço. Até o momento que literalmente ocupar espaço. Isso, ocupa espaço, até o momento em que a célula estoura ou deixa de funcionar. E aí essa capa de RNA vai encostar na parede da célula de novo, vai roubar um pedaço da parede da célula, vai formar uma outra bolinha e sair. Certo. E aí você reproduz, né? Então, um palitinho de RNA entra na célula, saem 100,
50, né? Então, rapidamente a célula se reproduz matando as células de defesa, o vírus do HIV. Então, é esse processo, tá? Basicamente. Agora, então, você começou dizendo que o vírus ele tem por função se reproduzir, né? Então, ele vai buscar a reprodução. E a gente falou um pouco atrás também que a gente dificilmente consegue eliminar até zero a população de um vírus dentro do nosso presente, no nosso corpo. Né? O que a gente pode fazer é tentar reduzir a população de vírus para que o nosso sistema de defesa dê carga, né? Dê conta de controle. É uma questão de controlar essa população. Né? Dito isso, como é que é possível então atacar? Né? Quais são as formas de atacar esse vírus? Pensando em tratamento, você fala? Isso. Então, esse processo do vírus aderir à célula e a célula abrir a portinha não é tão fácil. A célula tenta coisas para se impedir, né? Mas invariavelmente ela perde, tá? Porque tem uma questão da adaptação mesmo da própria célula, tá? Às vezes dá, às vezes não. Certo. Quando a quantidade de HIV é pequena, a célula cria uma própria defesa. Então, por exemplo, imagina uma célula grande, por exemplo, e um vírus que é 60 vezes menor. Ele vai encostar nessa célula, quando encosta um só, a célula dá conta de segurar. Mas quando encosta 20, 30, 40, a célula não aguenta. Certo. E aí ela abre espaço e aí vai. Então, imagine como se fosse um castelo em que tem um soldadinho batendo na porta. Certo. Um dia ele vai entrar, mas vai demorar muito. Eventualmente matam ele antes. Mas se vier 5.000 soldados, a porta vai cair. Né? Então é bem esse sentido de exército, de guerra. Né? Então a quantidade de elementos é muito importante para ganhar a guerra contra a célula. Tá? Pensando que a célula é muito maior do que o vírus. Certo. Então, lembrando dessas fases, né? Aderir à célula, soltar o envelope proteico e o RNA se reproduzir dentro da célula e depois sair, é baseado nesse princípio, né, de ataque do HIV, foram bolados os remédios. Que são contra-ataques, vamos dizer assim. Isso. Né? Então, ou até prevenção ao ataque. Eles começaram como contra-ataque, né? Então, a partir do momento dos anos 90 que se entendeu como o vírus funciona, foi se criando os antirretrovirais, né? Então, você tem basicamente o que eles chamam de terapias, né? Que são as terapias retrovirais ou de terapias de combinação retroviral. Tá? Então, os remédios para HIV não são um único composto. Em geral, eles são coquetéis, são misturas de compostos. Certo. O mais antigo, que surgiu nos anos 90, é o AZT, né, que foi o primeiro antirretroviral. Depois surgiram vários outros, né, a partir desse mesmo princípio. Então, você tem remédios que não deixam, por exemplo, o vírus aderir à célula. Não deixa nem encostar, né? Tem outros que não deixam o vírus abrir o envelope de proteína. Então ele entra dentro da célula, mas não abre o envelope. Tem outros que não deixam o vírus reproduzir na célula. Porque para você aderir à célula, lembra que você tem que entrar na maquininha? Você precisa de um elemento para o vírus aderir. E eles não deixam a célula produzir esse elemento. Então vai atacando em cada uma das partes. Quer dizer, você compreende o mecanismo de ataque para produzir alternativas de contra-ataque em cada uma dessas fases. Isso. E aí por isso que são coquetéis, porque cada substância ataca uma dessas vias. Né? Geralmente, se você tomar um remédio só para uma, o próprio vírus se adapta. E aí ele inibe o remédio e aí ele consegue atacar a célula. Então a ideia é você atacar em várias frentes. Certo. Tá? Você tem vários remédios, tem pelo menos 40 drogas diferentes, né? 40 princípios ativos diferentes para AIDS, e eles são combinados. Tá? Você tem 4 tipos de remédio, tá? Só para dar os nomes. Você tem os inibidores reversos de transcriptase nucleotídica, isso é um nome bonito, que é substâncias... É fácil de falar. Pois é. Que são substâncias que bloqueiam a produção da cópia do RNA. Então, eles atuam dentro da célula e não deixam o RNA do vírus se reproduzir. Eles bloqueiam a máquina lá dentro. Você tem também os inibidores reversos de transcriptase não nucleotídica, que são aqueles que não deixam o envelope proteico abrir. Tá? Você tem os inibidores de fusão, que diz respeito à entrada na célula. E você tem os inibidores de integrase, que é também uma outra variação disso. Então, esses 4 remédios, em geral, eles são combinados em quantidades diferentes para o tratamento. Tá? O NIH, o National Institute of Health, eles recomendam o seguinte: como eu mencionei, tem mais de 40 drogas diferentes. Todas essas drogas, individualmente, têm patente livre. Nenhuma indústria farmacêutica domina a patente dessas drogas, especificamente. Dessa droga pura. Pura, assim. A droga que ataca só uma parte, elas são livres. Certo. Tá? No entanto, as indústrias farmacêuticas, eles fazem o quê? Eles montam um coquetel, eles misturam as substâncias e geram um único comprimido. Tá. Aí eles vendem isso como medicamento.
o coquetel. Isso faz com que você diminua a quantidade de pílulas, vamos dizer assim, Exato, de comprimidos que você tem que ingerir, por exemplo. No início das terapias, você tomava 20, 30 comprimidos, era muita coisa. Certo. Agora reduziu uma quantidade menor, né? É mais prático, facilita o tratamento. Mas a recomendação do NIH é que a indústria farmacêutica ela deve produzir o remédio, tem que ter pelo menos 3 substâncias ativas de 2 ou mais classes, que é essas formas de ataque, né, de defesa, que facilitam a defesa da célula. Então tem que ser 3 substâncias ativas juntas, com pelo menos 2 ou mais classes de ataque. Aí eles autorizam o lançamento de um remédio. Certo. Tá? Então parece muito fácil, né? Então, contrair HIV, então eu tomo esses remédios e eu vou ficar bem. Então, a partir dos anos 2000, principalmente a partir de 2010, parou-se de falar em epidemia de AIDS e a AIDS passou a ser chamada de doença crônica. Certo. Por quê? Porque a sobrevida das pessoas aumentou, né? O nível de HIV passou a ser indetectável, então ele está presente, mas muito baixo. Se você parar o tratamento, ele volta, obviamente. Você tem que tomar a vida toda, os remédios. Por isso crônico. Por isso crônico, isso. É igual você ter... Muita gente, por exemplo, hoje fala... ter AIDS é igual ter pressão alta. Ou... uma doença crônica que você vai precisar tomar um remédio que controla isso a vida toda. O problema é que isso faz com que as pessoas diminuam o risco percebido da AIDS. Por exemplo, você ficar tomando metilformina... porque está com pressão alta ou porque está com colesterol alto... não é a mesma coisa de tomar coquetel de AIDS para HIV. Por quê? Por causa das contraindicações. Isso não é publicizado tanto quanto deveria. Essas 40 drogas não é tomar uma aspirina, sabe? Elas têm contraindicações graves. Tem efeitos colaterais fortes. Isso. Inclusive, aí é o mérito da indústria farmacêutica, eles têm que criar combinações, porque os remédios têm interação entre si. Claro. Tá? Então, por exemplo... atrás das interações medicamentosas. Isso, entre os próprios elementos do remédio. Então... por exemplo, contraindicações dessas drogas em geral, né? Desses coquetéis. Tá? Dor de cabeça, náusea, concentração de ácido lático. Sabe quando você tem cãibra? A cãibra é gerada pelo excesso de ácido lático no músculo, né? Quando você tem ácido lático demais, não só no músculo, é hepatotóxico, é muito ruim pro fígado, por exemplo. Tem certos remédios que fazem muito, muito mal pro rim. Você pode ter falência renal tomando remédio. Então, você pode ter hiperglicemia. Um dos efeitos mais visíveis, né, do uso do coquetel, de vários deles, é a lipodistrofia. Lipodistrofia é assim, conforme você vai ficando gordinho, a sua gordura vai se acumulando e, em geral, ela acumula em locais comuns, tipo sua barriga, a perna. Sei bem disso, viu? Sei bem disso. Então, quem tem lipodistrofia começa a acumular gordura em locais pouco usuais. Certo. Então ela começa a ter muita gordura nas costas, por exemplo, ou no pescoço. Então você fica meio disforme. Isso é efeito do uso do remédio, em alguns casos, algumas combinações, né? Então tem várias contraindicações. Por isso que a primeira recomendação é descobrir que tem HIV, né? Tem que fazer o tratamento. Isso é fato. Tem 2 recomendações iniciais para quem está começando o tratamento. Primeira, exercício físico. Segundo, dieta. Certo. Tá? Por quê? Para você não ficar muito gordinho, porque vai dar essa lipodistrofia, e fazer exercício físico para reduzir os efeitos da dor de cabeça, concentração de ácido lático e tudo mais. Então, na verdade, você passa a ter uma vida mais saudável para lidar com as contraindicações do remédio, que você vai ter que tomar a vida toda. Tá? Então, isso é muito importante tá, de ser publicitado. Não é tão simples assim. Além disso, tem que tomar no horário certinho, todo dia. Não é aquilo que você pode perder um dia e depois tomar 2. Ou seja, essa mudança de epidemia para uma doença crônica, ela é subestimada. Isso. Ela não é uma doença crônica fácil. Por exemplo, uma outra doença crônica, você ter falência renal e precisar de diálise. Bom, você ficar com um catéter 3 vezes por semana fazendo seu sangue, filtrando seu sangue, não é fácil. É pesado. Tá? Então, é nesse grau. Tá? Então não é tão simples assim. Agora, a gente estava falando aqui das opções de tratamento, né? E eu ouvi dizer também que existem estudos sobre métodos preventivos. Isso. E isso evoluiu muito. Isso evoluiu muito. Porque quando você entende agora a manifestação do vírus, como ele ataca, você pode impedir em pessoas que são muito suscetíveis à infecção, né? Que são chamados grupos de risco. Em pessoas de grupos de risco que eventualmente se expõem ao vírus, talvez seja uma boa estratégia você oferecer um medicamento para essas pessoas para impedir a infecção. Tá? Então, impedir a infecção, você economiza dinheiro. Porque essa pessoa vai ter, caso ela seja infectada, ela vai ter o tratamento para a vida toda. Se você der um medicamento mais barato para ela evitar a infecção, o sistema de saúde ganha com isso. Quando a gente está falando de grupos de risco, a gente está falando de quê? A gente está falando de portadores de hemofilia, por exemplo? Pode ser. Então, usuários de drogas, pessoas que fazem tratamento
de hemodiálise, hemofilia, enfim, profissionais do sexo. Aí tem uma definição importante que não é homossexuais. São homens que fazem sexo com homens. Não é a mesma coisa. Claro. Tá? Porque uma coisa é o comportamento, outra coisa é o que você acha que é o comportamento. E isso é muito importante. Esses grupos de risco, eles são mais expostos à infecção pelo HIV, eventualmente. Então, eles são candidatos a receberem esse tipo de tratamento, né, que é um tratamento pré-exposição chamado PrEP, tá? Profilaxia pré-exposição. Um remédio que ficou muito famoso é chamado Truvada. O Truvada ele é uma mistura de 2 antirretrovirais, que é o tenofovir e a entricitabina. Tá? Então você coloca esses 2 juntos e gera esse remédio que é o Truvada. Muita gente talvez que ouça a gente já conhece, já ouviu falar do Truvada, talvez alguns até consomem como profilaxia. Porém, as pessoas em geral erram com uma coisa. Então, é uma terapia pré-infecção, né? Então eu tomo uma vez, antes de ir pra balada, e tô de boa. É igual o Engove, sabe? Elas tomam igual o Engove. Não Acho é... que é uma pílula do dia anterior. Só isso. assim. Você tem que tomar 3 meses todo dia, tá? E é um tratamento. É um tratamento. Você tem que tomar uma vez por dia, todo dia, por pelo menos 3 meses, certinho. E ele tem efeitos colaterais também, que são similares aos efeitos que eu mencionei anteriormente. Então não é tão liso, assim, não é tão fácil. Tá? O Truvada, nos estudos clínicos, já se mostra que ele tem um potencial de 90% de evitar a infecção. Então ele é muito eficiente mesmo para evitar a infecção, mas de fato o mais importante é você fazer outros métodos mais eficientes ainda, que é o uso de preservativo, exigir, caso você tenha muitos parceiros, conversar com esses parceiros sobre se eles têm infecção por alguma coisa e tal, né? Exigir isso deles, o uso do preservativo, e você prestar atenção mais nas suas práticas, né? de risco ou não, enfim. Por exemplo, em mulheres que têm HIV e ficam grávidas, caso elas façam o pré-natal, né, façam um acompanhamento, a probabilidade do filho ter HIV é muito, muito baixa. Mas aumenta exponencialmente caso elas não façam um pré-natal adequado. Tem um acompanhamento aí. Como é que se reduz isso? Por que o pré-natal consegue reduzir essa possibilidade, essa probabilidade? Tem 2 vias. A primeira é a mãe já fazer o tratamento com retroantiviral, isso ajuda bastante, mas tem que ser uma seleção específica para não afetar a gravidez, né? Tem que ser acompanhado pelo médico. E a própria criança, assim que nasce, ela já faz um tratamento retroantiviral também, porque o sistema imunológico dela é muito ativo, e aí pode eliminar o vírus. Né? Então, se bem acompanhado, a chance de sucesso é quase 100%. Tá? Vale lembrar que é uma notícia mais recente, o Truvada ele foi feito por uma indústria farmacêutica, né? Ele foi criado. Aqui no Brasil, o Brasil tem uma política de quebrar todas as patentes de remédio. Tipo, eles tocam foda-se, assim. Eles quebram todas as patentes de remédio em relação à AIDS. O que deixa muita gente da indústria farmacêutica bolada, descontente. Sim, com certeza. Mas basicamente não tá nem aí, né? O Brasil quebrou a patente do Truvada, por exemplo. A indústria farmacêutica que chama Gilead entrou com processo, perdeu, né? E aí você consegue oferecer o tratamento mais barato. Só para vocês terem uma ideia, o tratamento de 3 meses do Truvada nos Estados Unidos custa $1.000, que não é dinheiro de pinga, né? Aqui no Brasil vai sair bem mais barato, ainda não se sabe, porque você tem que fazer uma indústria nacional produzir o remédio e tal. Isso ainda está em andamento, tá? Tem um site que eu queria divulgar, a gente vai colocar na descrição, que chama PrEPBrasil, tudo junto, .com.br. PrEPBrasil.com.br. É um site da Fiocruz, que eles dão todas as informações sobre Truvada, como que funciona, a profilaxia e tal. Caso você esteja desconfiado de que você se expôs a uma situação de risco, o que você deve fazer. É um site super informativo, muito legal. Tá? E aí a gente entra na questão mais epidemiológica, né, da AIDS. O número de casos de AIDS está diminuindo ao longo dos anos, tá? Você tem, por exemplo, de 1990 até 2010, você teve uma redução de 1,7 milhões de casos. Tá? Reduziu bastante o número de casos. O número de mortes caiu 25%, dado a eficiência dos tratamentos, né? 400 mil mortes a menos. Isso é muito bom. Pelo tratamento, políticas de transmissão, né? Comunicação de risco, programas de prevenção, sobretudo na África. E a África é o local onde tem a maior prevalência de HIV disparado. Tá? Porém, tem algumas coisas importantes. Como, entre aspas, a AIDS passou a ser uma doença crônica, começou a aparecer algumas coisas interessantes. Então, nos Estados Unidos, você teve uma queda de 30% no número geral de casos em 10 anos. Caiu bastante. Porém, você teve um aumento de 30%, uma faixa etária específica, que é a faixa etária de 13 a 25 anos.
Ou seja, os adolescentes, né, de 13 a 25 anos, como eles já vêm numa geração, já dos anos 90, 2000, que já vê a AIDS como uma doença crônica, sim, eles se protegem menos, logo eles se expõem mais. Eles não passaram pela época em que a AIDS virou um terror social. Nos anos 80 e 90. Né? Que inibiu, inclusive, o comportamento sexual da sociedade. Pois então teve uma discussão muito maior. Agora, como você aumentou o tratamento, as pessoas têm uma percepção menor do risco. Tá? Isso eventualmente acontece e tal, mas tem que ser feito tratamentos em relação a isso. Outra coisa importante é que as pessoas acham que a camisinha só previne HIV, mas previne várias doenças sexualmente transmissíveis, entre elas gonorreia, e aqui em São Paulo, já temos dados epidemiológicos disso, está tendo uma epidemia de sífilis, tá? Altíssima, assim, muitos casos, sobretudo em jovens. É que a sífilis é uma doença antiga, as pessoas não prestam atenção nos sintomas, né? Então, a sífilis tem 2 fases, né? Mas a primeira fase você tem manchas na pele, e você tem manchas ou no pênis ou na vagina, assim, que são machucados, pequenos machucados, que não doem e não fazem nada. Aí, eventualmente, eles secam e somem. Então, você acha que não tem mais. Sim. Mas, na verdade, você vai ser exposto à segunda fase depois. Né? E tem uma terceira fase que é neurotóxica. Então, 10 anos depois da infecção, você pode ter sintomas neurológicos graves, né, da infecção por sífilis. E o tratamento é simples. O tratamento é com penicilina, que... As pessoas não sabem que remédio é esse, mas todo mundo que já levou uma vacina dessa lembra que é a Bezetacil. Você já levou uma Bezetacil? Opa. Então, dói igual o inferno. E na bunda, né? Exato, porque não pode ser em outro lugar. A Bezetacil é penicilina, então você tem que tomar 2, tá? Pelo menos, para tratar a sífilis. Mas como as pessoas não percebem os sintomas e que muita gente em São Paulo, por exemplo, é exposto, no sul do Brasil também, elas não tratam. E aí a doença fica latente, e aí ela predispõe você a outras doenças. De novo, ela é subestimada. Assim. Exato, porque as pessoas minimizam o risco dela. Né? E uma última curiosidade sobre a questão da AIDS, tem um tratamento feito na África que reduziu bastante a infecção, né, pelo HIV, que é circuncisão. Olha só. Você cortar fora, já sentiu, né? Então, a circuncisão, foi feito um estudo lá na Nigéria, que reduziu em 70% a infecção por HIV em heterossexuais. Né? Que foi os dados que eles tinham, né? Por quê? As células do prepúcio, que é a pelinha, né? Essas células, elas são um pouco diferentes das células do resto do seu corpo, sobretudo da parte de dentro. Em que sentido elas são diferentes? Elas são diferentes porque elas têm menos queratina, né? Então elas têm uma proteção um pouco menor, e elas têm uma célula específica, uma estrutura celular específica, que são as células de Langerhans. As células de Langerhans, elas se comunicam diretamente com o seu sistema imunológico. Ou seja, se o HIV... É um atalho. Se o HIV entra ali, ele infecta mais rápido, né? Então, se você tira aquela pele, dificulta um pouco mais a infecção. Não inibe a infecção, não é pra você fazer circuncisão, entendeu? Não estamos defendendo aqui que você faça circuncisão em crianças, que você obrigue todo mundo. Não, tá? Não é isso. É que em pessoas que se voluntariaram para serem circuncidadas, isso reduziu a taxa de infecção por HIV, certo. Tá? Mas isso não é a cura, não é a solução. Sabe? Não imponha isso às crianças nem a todos, tá bom? Circuncisão é uma prática religiosa em algumas religiões, e também caso você tenha fimose, né, que é a dificuldade do pênis sair ali pelo prepúcio, você faz essa cirurgia. Tá? Mas isso é uma curiosidade que vale a pena ser mencionada. Para encerrar, eu queria falar um pouco sobre a questão do marketing também, da comunicação. Como a publicidade e a comunicação pode ajudar nisso? Primeiro, publicizando melhor o que é a AIDS de verdade e como as pessoas devem se prevenir. O Ministério da Saúde faz várias campanhas, algumas melhores, outras piores, né? Mas os órgãos de publicidade poderiam ser um pouco mais criativos no sentido de comunicar. Vamos deixar na descrição. Você acha que é a criatividade que está faltando? Falta zoeira. Falta zoeira. Tem 2 comportamentos que todo mundo faz, ninguém dá bola, e as pessoas acham que tem autocontrole sobre esses 2 comportamentos. Sono e sexo. Tá. Sabe? Quando você quer dormir, você vai dormir, entendeu? Não tem conversa. Quando você quer se expor ao risco, comportamento sexual, você não tem controle. Você acha que tem, mas não tem tanto quanto na hora ali, não tem. Tá? Seu autocontrole diminui muito quando você está excitado. Isso não é só uma coisa machista, vale para homem e mulher. Então, as pessoas têm que perceber que nesses comportamentos mais limítrofes, assim, as pessoas têm menos controle do que gostariam de ter. O que acham que tem. Exato. E por isso a publicidade poderia trabalhar melhor com esses aspectos. Né? A gente vai deixar um vídeo do TED, que é de uma pesquisadora que ela fez uma propaganda de como vender camisinhas no Congo. Porque tem muita AIDS lá,
e tinha que vender camisinhas. E aí, as camisinhas eram doadas pelo Estado e elas tinham um formato muito sem graça. Tipo, era uma caixinha sem graça, não tinha graça nenhuma. As pessoas não aderiram. E aí ela começou a fazer caixinhas em que a capa ali, né, a embalagem era mais sexualmente ativa. Então mostrava casais, mostrava às vezes coisas explícitas mesmo. E isso entrava já no jogo. Entendeu? Então aumentou muito a taxa de aderência das pessoas pela camisinha quando tinha essas coisas. Entendeu? Outra coisa também é a camisinha em si. A camisinha é uma solução extremamente eficiente, mas como as pessoas têm, e isso eu acho um demérito enorme da ciência, as pessoas acham que a ciência tem que ser séria e elas discriminam ser séria de não ser da zoeira, sabe? Não, a pesquisa é zoeira, ciência é zoeira. E zoeira não é ser mal feito, não é ser picareta. Por que alguém nunca pensou numa alternativa à camisinha? Sabe? Ou uma coisa que seja tão eficiente quanto e seja mais lúdica. Não dá um louco mesmo, sabe? Na área biológica de onde eu venho, assim, as pessoas são sem graça em geral. Elas não mandam louco, elas têm vergonha, sabe? Elas têm... Nisso o Freud estava muito certo. Existiram algumas tentativas, né? Existiram. Então, por exemplo, tem uma empresa que, inclusive, o fundador era um cara que fazia filme pornô, não era um cara da indústria, que deveria ser, que ele tá tentando bolar um spray. Então você joga um spray lá... Que não afete tanto a sensibilidade. Isso, e ver se funciona. E ele se juntou com um grupo biomédico para testar, ainda está em elaboração. Mas o que você está dizendo é que há pouco investimento, de fato, em soluções alternativas. Investimento até há, mas há pouca gente boa e criativa de verdade pensando na questão. Né? Pensando, não, tem que usar camisinha. Tá bom, eu sei cognitivamente que tem. É igual, eu sei que é errado fumar, mas as pessoas fumam, sabe? Você tem que pensar numa solução mais lúdica. Então, em vez das pessoas verem a camisinha por um framing de perda, estou perdendo a sensibilidade usando a camisinha. Elas têm que ver uma alternativa com um framing de ganho. Olha, eu vou usar isso para ganhar alguma coisa. Porque isso vai aumentar vai aumentar minha potência, vai aumentar a percepção que o outro tem de mim. Sei lá, alguma coisa assim. A camisinha pode ter esse papel, e aí a tarefa do marketing da publicidade é muito útil para tentar reframear a camisinha com um frame de ganho, né? E assim como o fumante foi reframeado, né? Isso. O fumante já foi um cara cool. E agora é um frame de perda. É um cara loser. Exato. Então, a camisinha pode ter o mesmo papel. E aí demandamos os publicitários. Ninguém tem criatividade tanto quanto vocês, sabe? Porque na área biomédica não vai ter isso. O povo é muito chato, em geral. E também a questão de investimento. Então, o Instituto Melinda Gates, que é um dos institutos filantrópicos maiores do mundo, assim, investimento, coisa de 10 anos atrás, eles deram grants, né, de quase 100 milhões de dólares para as pessoas inventarem uma alternativa igualmente eficiente à camisinha. E não conseguiram, porque não tinha gente que mandava um louco para fazer, sabe? Então, estimulamos a criatividade das pessoas do ponto de vista científico. Então, a grande fechamento aqui, agradecendo o comentário da nossa ouvinte, que a pergunta dela foi muito útil, ciência é zoeira. Se você tiver uma ideia de como substituir a camisinha, por exemplo, com o mesmo grau de eficiência, publicize essa ideia em nome da humanidade, sabe? Porque se você inventar uma alternativa válida que as pessoas gostem de usar, acabou, né? Acabou, você vai reduzir a possibilidade de infecção exponencialmente, né? Tornando o sexo como algo que já é divertido e você não tem tanto controle, em algo mais divertido que ainda te protege. Tá certo, Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodo Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo? podcast@naruhodo.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.